Oi, boa tarde. Eu acho que alguns de vocês me conhecem, ou já ouviram falar da minha história, que eu era músico, era baterista de um grupo bastante famoso aqui no Brasil. E de repente virei uma curva num bairro da cidade do Rio, aqui na Tijuca. E aí eu entrei numa curva, me dei com aquele bonde, o chamado bonde, né? Um carro uma Blazer preta, cheio de bandidos com fuzis e tal. E ninguém me perguntou se era um assalto ou não. Eles estavam dando tiro nos carros que passavam, de parar o carro com bala. Eu estava no começo da rua, eu tentei dar uma ré, mas tinha bandidos atrás, assaltando uma moça, enfim. Eu fiquei no fogo cruzado, tomei 9 tiros e acabei ficando paraplégico. Bom, aí eu entro na ambulância e tem uma tenente do meu lado. E eu não sabia rezar, não via. Acho que eu nunca soube. Aí eu entrei cantando Jorge da Capadócia, do Jorge Ben. Mas eu precisava sentir alguma presença humana, assim. Então, a pessoa que estava mais perto de mim era a tenente e tal. Eu fui segurar na mão dela, ela tirou a mão. Tirou a mão, eu falei assim, olha, eu não estou em condição de azarar ninguém. Podia ser um enfermeiro, tinha um enfermeiro assim forte, estava ali, eu queria segurar a mão de alguém. Aí ela falou assim, eu nunca mais vou esquecer dessa frase. Ela falou assim, eu sou paga para te ajudar, não para ter pena de você. Ali eu senti que a minha vida tinha mudado. E eu pensei que era... Eu tinha noção que meu corpo tinha parado, mas eu achei que ia... Não sei por que ia melhorar. Mas, logo em seguida, existe um período, né? A mente não acompanha a mudança do corpo. É uma mudança muito rápida. Passei 34 anos andando, me movimentando, trabalhando com o meu corpo também. Então, a mudança é muito rápida. E eu não conseguia entender aquilo e, logicamente, caí numa depressão profunda e tal. E depois existe um período chamado choque medular, em que os médicos me falaram assim, nesse período você vai, depois desses 6 meses, sua lesão vai descer, você vai começar a sentir alguma coisa. Aí eu fui até uma neurologista, que ela falou assim, você vai ter que começar a entender seu corpo, a ler seu corpo, a perceber seu corpo como você jamais fez antes. E a partir daí eu comecei a ter que entender mais sobre o meu problema e perceber mais o que estava acontecendo comigo. Bom, muitas mudanças vieram. Realmente a lesão desceu. Ainda tenho um corpo muito comprometido, mas perto dos dias que se sucederam os tiros, é uma besteira. Então, eu tinha que me formar, eu comecei tive acesso a yoga, comecei a meditar. Isso foi uma mudança incrível na minha vida. Eu comecei a ler mais sobre neurociência. Eu cheguei até um livro, publicado no Brasil recentemente, mas um livro datado de 2006, que falavam da busca de cientistas para pesquisar mais a fundo a neuroplasticidade, a capacidade do corpo, ou melhor, do cérebro, de se deformar, de buscar novas formas, uma vez que ele está sob uma situação de pressão. Ou seja, uma vez que meu corpo está lesionado, existe uma tendência enorme de que o meu cérebro, a minha mente, ela
deforme um pouco o cérebro, se deforme um pouco, para que outros sentidos sejam mais aguçados. Então, uma coisa que já estava no inconsciente popular de muita gente, foi provado em 2006, que, por exemplo, que a falta de visão do Ray Charles ou do Stevie Wonder aguça a musicalidade deles, ou aguçou a musicalidade deles. Então, existe essa tendência, que é uma tendência física mesmo. O cérebro, ele se deforma e acha uma nova virtude para compensar aquilo que parou. Pois bem, nesse livro que eu li, esses neurocientistas vão até o Dalai Lama para estudarem os lamas da contemplação. Monges que ficam muito tempo meditando. E eles filmaram, porque esse é o primeiro Dalai que pondera realmente a ciência. Então, ele deu essa permissão e eles filmaram e fotografaram o cérebro desses monges em alta meditação. E o que se viu foi que a parte responsável pela felicidade fica enorme no cérebro deles. Isso é uma constatação científica de que a mente, que não é prático, não é tátil, é sutil, ela consegue mover o físico, o cérebro, a massa cinzenta, ela consegue dar um novo formato, entre aspas, para assim valorizar outros sentidos. Pois bem, eu comecei a ver, eu que já fazia trabalhos sociais há muito tempo, eu comecei a ver que isso me dava uma nova noção do corpo. Que o meu corpo tinha algo como um rabo de lagartixa, que podia se compensar, podia buscar novas virtudes sempre, que não era uma coisa só de educação, não era uma coisa só de formação, mas uma compensação vinda da adversidade. Então eu pensei, que corpo que eu quero ter? Qual o tamanho do meu corpo? Como artista, eu percebi que o tamanho do meu corpo tem que ser, nem que seja na porrada, o tamanho da minha sensibilidade. Ela não é o meu tamanho físico, mas o tamanho também não da minha vontade, mas o tamanho daquilo por quem e como eu me emociono. Então, o meu corpo, ele tem uma virtude física, espiritual, e também ele é um corpo social. E nesse corpo social é que eu venho cada vez me debruçando mais. Por quê? É fácil pensar que eu quero bem para aqueles que estão perto dos meus olhos, que estão dentro da minha sala, que estão no nível familiar. Mas não sei, talvez Átila Uno tenha sentido o mesmo pela sua família. Mussolini, não sei. Tantos que torturaram no Brasil e não foram punidos com isso, até hoje, também podem ter esse sentimento maravilhoso pela sua família. Então, eu quero que esse meu corpo seja um pouquinho maior. Então, eu sinto muito, mas eu comecei a ver que a diversidade também aflorava, não só a violência, como a gente vê aqui, mas trazia uma contraproposta a essa violência, como se fosse um efeito colateral, positivo também. Não é só aquele narrado como agressivo e que a mídia adora mostrar. Tinha um grande poeta brasileiro que falava: a violência é tão fascinante e nossas vidas são tão normais. A violência é fascinante e a mídia adora isso. Mas no mesmo celeiro, lá, da onde ela cresce, da onde ela vem, ela também produz
um efeito colateral dela. Quanta coisa bonita é feita, quanta coisa bonita é feita nos lugares de maior incidência de violência. Por exemplo, a gente vai mostrar aqui o funk, que ele percorre todo o preconceito social que o samba, que acabou sendo ícone de brasilidade, sofreu muito recentemente, porque ele foi proibido de ser executado na cidade do Rio de Janeiro. E, no entanto, ele já está se permeando por todo o Brasil, conseguindo novas temáticas e percebendo outras musicalidades. Mas ele só se exerceu, ele só se formou na diversidade. Porque se tivéssemos todo um aparato eletrônico para fazer essa, que é a primeira música digital do Brasil, talvez o folclore do futuro, se tivéssemos toda uma concepção musical acadêmica, nós faríamos outra música muito bonita também, mas não parecida como essa. Quanta coisa a gente tem de cultura popular, enfim, que é vinda da diversidade. Porque eu não concordo que esse país é um país feito só de políticos, gente boa. A gente teve aqui uma moça americana que ela falou, não por coincidência, de um processo de assentamento do homem no campo que vem do Paraná, a cidade dessa pessoa admirável que é o Jaime Lerner, mas que tem muitos conflitos em torno de terra. E de lá vem uma grande ideia, justamente para equalizar esses problemas. Mais uma vez, a diversidade é a mãe. E não é a diversidade vinda do avanço pelo consumo, ou vinda pelo avanço até mesmo da guerra. Não. É a diversidade vinda do nosso problema de convívio social. Eu faço alguns trabalhos em cadeia, e a primeira coisa que os presos falam quando me veem, como que você vem aqui prestar algum tipo de serviço para alguém que parece com aquele que fez isso com você? Essa reversão de expectativa é parte do que eu acredito em função do que eu penso de mim como corpo. Falando também da mudança que o corpo me deu, eu posso garantir a vocês, eu não fazia sexo, e eu passei a fazer. Mas antes, eu não fazia amor. E agora, eu finalmente descobri o que é fazer amor. Porque eu preciso muito da cumplicidade da parceira. E acho que finalmente eu entendi que ela não era um objeto de prazer naquele instante. Não, ela era muito mais. Então, eu tenho que ter fé nesse tamanho desse corpo. E tenho que ter fé que mesmo num país como esse, que é um dos campeões mundiais de desigualdade social, aqui a gente tem uma forma de improviso, um jazz comportamental, que se espelha muitas vezes na própria arquitetura da favela. Muita coisa caiu aí, mas a gente tem que ver, estou falando dos prédios que caíram nas inundações, nas casas de favela que caíram nas encostas, mas a gente tem que ver a ideia maravilhosa que são as construções da favela, porque a laje do favelado é a terra prometida do seu filho. É ali que ele vai construir a sua moradia futura. Existe um arquiteto grego, que eu não me lembro bem o nome, que ele fez casas modulares, humildes aqui, baseadas na própria arquitetura da favela. Esse improviso acabou sendo positivo. Então, eu não posso entender que sempre as áreas de mazela sejam vistas como isso, somente como mazelas. Ou que a gente vai botar sempre um ícone, as criancinhas pintando coisas coloridas, como sendo uma coisa
próspera da favela. Sinto muito, cara. Esse país não tem chance para tanto esportista ou para tanto artista, mas tem chance para muito sonho. E o sonho é o crescimento do nosso corpo, é a expansão desse corpo, de um corpo espiritual e, por que não, social. Um corpo que, se não pode ser físico, também faz parte da nossa presença, é representação da nossa presença. A gente tem aqui, para terminar, a gente tem várias soluções, todo mundo pensando em soluções. Mas eu espero que essas soluções sejam de fato humanizantes. Porque a gente está vivendo uma época aqui, num país que vai sediar uma Copa, uma Olimpíada, em que se chama de pacificação. O uso de um carro militar na favela, que na grande maioria das vezes usam uma frase gravada, pré-gravada: saiam das ruas, eu vou roubar a sua alma. Cara, o narcotráfico talvez seja no Brasil a parte mais arrogante do capitalismo. A maioria das pessoas que estão ali, seja por um motivo ou por outro, estão defendendo um negócio. Não sou a favor deles, não sou a favor desse negócio radical. Mas existem outras pessoas por perto. Essa segurança é para quem? O prefeito dessa cidade, uma pessoa que eu respeito, mas que tem algumas atitudes que eu não posso considerar. Por exemplo, ele está colocando tapumes na Maré para proteger a audição do favelado de lá. A Maré abriga a via, a linha vermelha, que traz as pessoas do aeroporto internacional para a cidade do Rio de Janeiro. Esses tapumes, sinto muito, não são tapumes para proteger a audição do favelado, mas sim para escondê-los. E digo mais, essa cultura periférica, essa cultura à margem da cultura oficial, ela não é feia, ela é bonita. E a gente não pode observar ela só em tempo de carnaval, só em tempo de futebol. Porque a maioria que faz o carnaval, porque a maioria que faz o futebol vem dessas áreas. E é por isso que o futebol representa o drible que nós damos nessa sociedade injusta. Esse corpo eu quero defender. Obrigado.